E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos o prazer, a felicidade de bater um papo incrível sobre arte com Renata Guimarães, presidente do Instituto Cláudio César. E aí, Renata, tudo beleza? Tudo ótimo, Marcos. Muito obrigada aí pelo convite. Massa. Tanto você quanto a Casa da Vovó Dedé. Isso. Incentivando a arte, né? Muito obrigada. Massa, massa demais. Renata, a maioria das vezes a gente bate papo com artistas aqui, né? A gente entrevista artistas e a pergunta que eu sempre faço é como a arte encontrou o artista, como o artista encontrou a arte. O nosso papo hoje é sobre um artista formidável, sobre um artista incrível, que é o Cláudio César, né? O Cláudio César, ele é presente na vida da gente com esses trabalhos formidáveis, né? Como é ser filha de um artista que deixou um legado tão massa? Como é isso? É um pouco complexo, né? Ser filha de artista. É punk, né? É punk. E eu também posso dizer assim que também estou nesse processo de conhecimento, de me encontrar, quem sabe até. Eu não sou um artista, Mexe né? com arte, né? Rapaz, genética não falta, Mas né? porque diz assim, eu sou muito parecida, né, com meu pai e tal, mas ser filha de artista é você, desde pequena, estar aprendendo a ter um olhar diferenciado da vida. Eu vejo assim. Um olhar poético. Um olhar poético. Eu, às vezes, me considero muito sensível. Eu me identifico muito com meu pai. Massa. Então, assim, a gente era muito parecido, a gente se dava muito bem, mas também por sermos tão parecidos, a gente também se batia muito de frente. Legal, legal. O Cláudio sempre com aquele jeitão dele, muita autenticidade, né? Eu acho, pelo menos para mim, quando eu lembro do Cláudio e do convívio da gente, um cara incrível. Autenticidade, verdade, né? Autenticidade, verdade, né? Chegava chegando, não tinha papas na língua, o que tinha que dizer, dizia mesmo. Falava né? baixinho, né? Chegava uma vez, na CDL, né? E a gente estava fazendo umas exposições juntos, e a Emília Porto, minha curadora e curadora dele. Só que eu tinha chegado há pouco tempo no grupo, né? Muito menino e tal, e ele já vinha muito tempo, né? Aí ele disse, eu estava no canto, ele estava assim, uns 8 metros de mim, né? Lotado lá no CDL, ele disse, tem um tal de Marcos Oriá agora, e a Emília Porto só quer saber dele. Eu digo, e aí, Claudinho? Cara, era desse jeito, né? Sempre assim, chegando, iluminado. Né? Iluminado total. Não tinha como passar despercebido, né, a presença dele. De jeito nenhum. E aí esse convívio foi desde de criança, ele era um pouquinho né? ciumento, viu? Já tava... total, né? A gente dava para ver. O que era dele, né? E a gente ficou muito amigo, um cara muito massa. E então essa criança convivendo com o pai artista, né? Com o pai pintor, né? E acabou adquirindo o olhar poético, né? Filho de artista está sempre vendo o pai produzindo, né? E acaba se diferenciando das outras crianças da escola que não têm pais artistas, né? Isso. Massa demais. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco conflitante para o mundo em que a gente vive. Eu penso assim, né? Porque a gente tem que tirar um pouco dessa sensibilidade. Tem que procurar encontrar o equilíbrio, vamos dizer. Entre a razão e a emoção, né? Entre a razão, entre a emoção, entre o sonho e a entre prática, a realidade. Né? E a realidade. A sensibilidade. Os artistas viajam muito, né? Tem o pé mais no sonho do que na realidade. É próprio do artista, né? Tanto que a maioria dos artistas, muitos me corrijam, mas muitos se preocupam quando o filho quer ser artista também, né? Uhum. Que é uma trajetória punk, né? Com certeza. Eu acho que não costumam estimular, né? Não costumam. O que ele reclamava do pai dele, sem ele perceber, ele estava repetindo, né? Comigo. Entendi. E o pai não gostava? Se preocupava, né? Com a questão da carreira artística? Porque teu avô? O meu pai, ele inclusive retrata muito nas obras dele
eu acho que é mais um processo de terapia, na realidade, a arte, que é o que eu quero falar, né, contigo. Mas é muito autobiográfica a arte dele. Entendi. E aí ele fala muito sobre a infância dele, que não foi uma infância muito fácil, que os pais dele eram muito rígidos, principalmente a mãe. Ele tinha uma relação muito difícil com a mãe dele, minha avó. Entendi. Que eu não a conheci direito, porque ela faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Muito novinha, né? Muito nova. Mas, assim, ele, desde pequeno, ele era o caçula de uma família com 3 filhos, né? E aí ele sempre se sentiu rejeitado. Entendi. Você se achava a ovelha negra da família. Não só por causa... Ele não achava pelo físico, porque ele era diferente dos irmãos. Tinha essa pegada de artista, Tinha essa pegada, né, de artista, só que os pais não queriam enxergar. E eles sempre estimularam os filhos muito na música. Entendi. A música. A minha avó... Era a família artística, de toda forma, né? Total. Mas para a música? Não só para a música. O meu avô, engraçado, ele foi artista... fez participações na Globo. Massa. Fez... o meu tio, ele era... Hoje ele é advogado, mas ele era violinista da Orquestra Sinfônica. Poxa. A minha tia tocava piano super bem e foi Miss Guanabara na época da... Legal. Né, Rio de Janeiro, né? Essa galera do Rio de Janeiro, né? Foi há um pouquinho atrás. Cláudio Carioca, né? Cláudio Carioca. O Cláudio César era carioca, né? Era carioca. Certo. Até ele chegar aqui em Fortaleza, se apaixonar pela cidade, se apaixonou pela minha mãe. Massa. E aí me fez. A história... E aí tudo mudou. Que ele chamava de... Tem um vídeo dele que ele chamava Minha Obra-Prima, né? Ele chamava de Minha Obra-Prima. Tem alguns vídeos dele falando dessa forma. E aí o pai dele, o teu avô, não curtia a questão das artes visuais, né? Só que ele tinha música também, né? Era o Cláudio César? Tinha uma pegada com a música também, né? Se eu for falar o que é que ele... Tá preparado? Tá preparado. Muita coisa, né? Eu acho que o processo artístico mesmo, ele já estava ali. Entendi. Só que ele foi realmente só descobrir depois de um longo processo. Entendi. Mas, assim, ele sempre foi louco com o pai dele. O pai dele sempre foi muito carinhoso e tudo, mas ele tinha uma relação com a mãe mais complicada, porque ele queria pintar. Aí eles não deixavam, porque ia sujar o tapete, não podia. Entendi. Aí eu lembro... essas são as memórias que eu tenho que meu pai falava e se queixava. Ele era destro, ou, aliás, ele era canhoto. Aí não podia, porque... Tinha que fazer tudo com a mão direita, com a direita, né? Então, ele acabou utilizando... Ele escrevia com as duas. Ambidestro. Massa. Só que isso, para o cérebro, parece que não é bom, né? Porque difícil. Se foi estimulado de uma forma natural, mas não foi. Foi obrigado. Foi obrigado. Menino, pode ser que eu estou... Tinha uma galera antigamente que, acho que hoje... eu acho que hoje a galera acha muito mais massa ser canhoto do que ser destro, né? Eu, pelo menos, acho que para a arte, para o futebol, né? Os canhotos têm uma pegada mais forte. Mas isso para uma criança deve ser difícil, realmente, né? Realmente. E acabou sendo pintando com as duas mãos, fazendo tudo com as duas mãos. Pintando com as duas mãos, E que ficando o cara questionador, né? Porque quem dizer para o Cláudio César, não pinta aí que vai sujar, eu acho que dá vontade dele jogar o balde de tinta. Jogar o balde de tinta, né? Você já viu ele pintando? Aquela coisa, o processo fantástico, né? Processo fantástico. Um cara inquieto demais, né? Inquieto. Era isso que eu ia falar. Meu pai, eu nunca vi uma pessoa mais inquieta, intensa, dinâmica. Não tinha limites para ele. Não tinha limites. Ele, o que colocasse, ele criava, ele fazia. Nossa. Só que... e quando ele estava pintando, era a única hora que eu parei e ficava pensando assim, nossa... Tá quieto, né? Tá concentrado. Concentrado e sem nenhum artifício, né? Porque tem muita gente que, às vezes, pensa que o artista ele precisa... de certos... De um momento solene para pintar e tal. Que precisa de alguns artifícios, enfim. Mas não era o caso.
Era a única hora que eu conseguia realmente ver o meu pai concentrado, focado, né? Que massa. Com hiperfoco, criando, e ele criava muitas vezes compulsivamente. Compulsivamente. Tanto que a produção dele é muito grande, né, Renata? Deixou muita coisa, não foi? Foi. Deixou uma produção... Muita coisa. Uma produção grande, né? E de uma trajetória que eu não sei, ele veio para o Ceará... Eu esqueci de te falar. Pois é, ele veio para o Ceará, se apaixonou pela tua mãe, te fez, né? Me fez. E a vida de artista do Cláudio César começou efetivamente de artista visual, de artista plástico no Ceará? Ou ele já trouxe lá do Rio de Janeiro? Não, começou depois, assim. Eu já tinha nascido. Entendi. Quando ele conheceu minha mãe, ele ainda era advogado. Ele era advogado. Massa. E aí eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Muito novinha, né? Novinha, Eu lembro que ele tentou retornar ao Rio de Janeiro, mas não conseguiu. Já tinha raízes aqui, Já né? tinha. Ele gostava muito, ele adotou, assim, ele se considerava cearense. Com certeza. Ele gostava das pessoas, ele gostava da natureza aqui, das praias. Gostava. Foi onde ele se encontrou. E ele também falava que não conseguia ficar muito tempo longe de mim. Pronto. E a tua mãe daqui, tua mãe é cearense? Minha mãe é cearense, Pronto. minha família, parte de mãe, também adotou ele super bem. E ele encontrou o lugar dele no Ceará. Né? Massa demais. E fez muitos amigos, né? Muitos amigos, né? Fez muitos amigos. Como também não, porque ele era uma pessoa que não... Da mesma forma que ele conquistava, né? Ele também... Muito verdadeiro e, às vezes, é punk, é difícil, é complicado eu sei ser muito verdadeiro, né? Hoje em dia. Mas é melhor, né? Eu acho que é melhor a gente falar do Cláudio, saber que o Cláudio foi essa pessoa autêntica e verdadeira, né? Não tinha, e brigava mesmo, e fazia as pazes, né? Que e brigava e fazia as pazes. Justiça, né? Ele brigava. Mas era uma pessoa de um coração tamanho que me faz falta, muita falta. Faz falta para todo mundo, né? Faz falta para todo mundo, né? Ele era muito prestativo. Para vocês, obviamente, muito mais, né? Muito prestativo. Muito... Era aquela pessoa, assim, que podia, às vezes, assustar pelo jeito que ele chegava falando alto. Chegando. Ultimamente, ele estava usando aqueles cabelos daquele tamanho, né? Mas... se você precisasse, ele te dava um braço, te dava um coração. A roupa que estava vestindo, ele entregava. A roupa que estava vestindo, era muito deles. Verdade. E esse senso de justiça talvez venha até do direito, né, da advocacia. E existem alguns... Eu mesmo trabalho com artes visuais e sou formado em Direito, né? O Guedes é formado em Direito, né? Tem uma galera, Cláudio, quando eu fiz aqui. E até eu perguntei... Você é formado em Direito? Sou formado em Direito também, né? E aí, eu até perguntei para o Guedes aqui, a gente conversando, o que é que leva um artista a fazer Direito? O que é que leva? Eu faria essa pergunta para o Cláudio. Mas eu acho que a gente, quem trabalha com arte e Direito, talvez tenha essa questão do senso de justiça e tentar colocar o pé no chão, porque a tendência do artista é voar de uma forma que não perca um pouco o senso da realidade, né? Como a gente estava conversando. E o direito, o senso jurídico, ele finca os pés no chão e de certa forma, não que seja exato, né? Mas é mais palpável, mais real. E o Cláudio César tinha aquela pegada, poderia ter sido, se tivesse continuado, um juiz ou um promotor, né? Porque ele tinha a chegada, ele chegava acusando ou defendendo, né? Não tinha essa com ele, né? Muito massa. E ele tinha... Às vezes ele brigava ali, mas tinha uma memória tão ruim que era capaz de, se alguém assaltasse ele, daqui a pouco trocasse de roupa, voltasse, ele estava fazendo amizade. E assim, você falou como é que ele fez o direito. Foi muito incentivo do pai, da mãe. Porque, não, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado. Né? Artista, não. Isso aí é um hobby. Mas não, você tem que ter a sua... A preocupação com o sustento, né? O sustento, eu acho isso muito, muito natural dos pais, até porque a gente sabe, nós já conversamos muito aqui no #Arte. E para que isso mude, né, Renata, é importante que a sociedade passe a ver o artista como um trabalhador, da mesma forma que o médico, que o advogado, que qualquer um, que o mestre de obras, que o engenheiro... que qualquer profissão, as artes, o artista plástico, o músico, é um profissional
que está ali para fazer o trabalho dele, e o trabalho dele vai ser levado para enaltecer um ambiente, vai ser comprado, vai ser vendido por ele. Só que isso é um processo, né? A gente está passando por esse processo aqui no Ceará. Eu acho que o Brasil mesmo, as pessoas ainda são um pouco distantes da arte, mas na hora que as artes visuais forem vistas como um ofício, né, vai parar de ter esse receio, né? Esse receio vai acabar dos pais. Na verdade, os pais vão incentivar, né? Então, o problema é porque realmente é a questão da manutenção, do cara se manter, né? De pagar os boletos, né? É mais fácil pagar os boletos como advogado do que como artista, né? Não tem como. Né? Não, e não é fácil, né? Ser artista sabe. E essa trajetória do Cláudio, a gente vê que como todos nós, né? É muito pelejada, né? Muito ali, estava ali, vendia, não vendia, às vezes eu batia papo com ele, disse, estava na galeria, mas não estava dando certo, tirei os trabalhos, levei para outra, agora eu estou vendendo direto, né? Tu acompanhou um pouco dessa... Ele conversava, né, sobre isso, né? Muito. É porque o meu pai, na realidade, ele, como muitos artistas, precisam de alguém ali, né, dando todo esse suporte. Ele gerenciando. Né? Ele era para estar só criando, não fazendo essa outra parte. Ele não gostava, inclusive. Muito inventivo, né? Ele não gostava dessa parte muito do social, comercial, né? De venda, né? De ter que estar, né? Ele tinha uma certa dificuldade. E ele não era nada organizado, então... que eu acho que é a beleza do trabalho do Cláudio, né? Porque tem artistas que conseguem, na organização, produzir coisas belas. A beleza do trabalho do Cláudio, eu acho que está nessa impulsividade, né? Nessa desorganização criativa que traz a obra-prima, que traz o maravilhoso, né? Que coisa espetacular. Não tem como. Se ele fosse organizado, não teria essa beleza toda. É a mente dele, né? Genial. Genial. Eu considero genial. Eu considero genial. Né? Fantástico. E aí, sem o marchand, sem o galerista, fica difícil. Né? Meio complicado, né? Para ter o trato direto com o cliente, né? Para compra. E aí é uma peleja. Né? Peleja grande. E a questão do Instituto Cláudio César. Né? A Renata não foi ser artista, porque acabou que ele não estimulou tanto, né, a questão da arte, mas foi para algo parecido, né, Renata? O teu ofício acabou tendo alguma coisa a ver com a arte, com o trabalho do teu pai, a escolha do teu trabalho, dizer para a galera de casa qual é o teu trabalho. A jornada, modelo, né? De trabalhava com moda, né? Faz tempo. Mas trabalhou com moda, trabalhou com moda há muito tempo, né? Eu costumo brincar que foi há 20 quilos atrás. 20 quilos atrás. Hoje eu sou feliz, eu como. Maravilha. Mas a moda não deixa de ter esse olhar artístico, né? Com certeza. Meu pai, inclusive, acompanhou bastante. Era muito engraçado, porque eu lembro que eu fazia outdoor, então fazia as fotos e às vezes estava no panfleto no chão e o pessoal no centro da cidade pisava. Entendi. Ele não pisa na minha filha, não pisa na minha filha. Legal. Ia recolhendo tudo em todos os lugares. Inclusive, o painel da Assembleia Legislativa que ele fez, espetacular, né, que conta toda a história do Ceará, tem várias celebridades lá. Ele me colocou no painel. Que massa, né? Que massa. E aí eu falo para alguns amigos meus advogados, ou que frequentam lá, né? Me procurem. Aí eles, Renata, deixa de história. Lógico que você não está lá. Me procure. Aí eu não falo, né, onde é que eu estou. Quando é daqui a pouco, achei! Essa aqui, Legal demais. Aí eu fiquei para ele, né? Eu era a única filha dele e realmente eu fiquei um pouco preocupada, né, depois que ele faleceu, não se eu tivesse um irmão, claro que não é por não aceitar, mas pela surpresa, né? Porque ele era separado da minha mãe já fazia muito tempo, né? E aí ficou todo o trabalho, né? Que ele deixou muita coisa para ser organizado, né? E não tem ninguém. A filha. Não, e sou né? eu que também tenho uma certa dificuldade. Não vou dizer que é fácil para mim, porque, como eu disse, eu sou muito parecida com ele, mas graças à ajuda, ao incentivo, à amizade
da Veridiana Brasileiro, da Andrea Dalólio, que estão Massa. comigo juntas nesse Uma projeto. parceria, né? Nessa parceria, desde o começo, assim, elas têm sido maravilhosas. E a Andréia e a Veridiana, elas uma amizade imensa com o Cláudio César, né? E no processo, depois que ele descobriu que não estava legal e tal, elas chegaram junto, né? Chegaram Sempre tiver junto, total, ajudaram. né? E aí ninguém melhor para acompanhar esse processo, né? Isso. De curadoria, porque tem que fazer um inventário grande, né, Renata? Nossa. A galera de casa às vezes pergunta como é que é lidar com a arte, o artista vivo, o artista que não está mais entre nós. A arte ela é um patrimônio, né? E a arte ela conta a história do artista, como a gente estava falando aqui da questão biográfica, e conta a história do lugar onde ele morava, conta a história do país, conta a história do mundo, né? O artista, isso aqui é a forma de contar a nossa história e precisa ser tratado, né? Precisa ser conservado, né? E muitas vezes o artista muito inquieto não deixa o trabalho de uma forma organizada para se trabalhar. E eu acho que o Cláudio não deixou muito organizado, né? Não deixou nada organizado. Entendi. E aí... Tem todo esse trabalho de organizar para poder apresentar, né? De organizar e apresentar. Fora que ele, nossa, era muita coisa que a gente teve que doar, não do trabalho, não só objetos pessoais, Entendi. enfim. Era muita coisa, ele era um pouco também acumulador. Acumulador, né? E ele aproveitava muito, porque eu creio que o artista ele tenha, principalmente com essa mente brilhante e inquieta do Cláudio César, o artista quer aproveitar tudo que tem na mão como arte. Né? Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, que a gente olha um pedaço de papelão e diz, pô, isso aqui dá para ir para um trabalho. E aí fica, e aí vai juntando, aí fica, né? E aí daqui a pouco tem um monte de coisa e você se desfaz. Né? E essa organização, ela é técnico-científica, né? Ela tem uma técnica, ela tem uma ciência para se fazer a curadoria e para se apresentar. Né? Vocês hoje estão com a exposição, é a primeira exposição individual do Cláudio depois do falecimento, né? Como é o nome da exposição? Fabricando Elefantes Todos os Dias. Que massa, cara, que massa. Fala exatamente, né, como é viver de arte. E aí conta a trajetória dele lá na obra. Massa. E como é difícil, né? Você tem que estar... Tá na Unifor, né? Tá na Unifor. Na Unifor, né? Eu tive lá, belíssima, a exposição é incrível. E vocês conseguiram mostrar a essência do Cláudio César, né? Eu já ia perguntar, ela tá a essência do Cláudio César. Eu trouxe os trabalhos para a galera visitar a Unifor. Né? Tem que visitar lá a Unifor. A Unifor faz faz um trabalho incrível, né? O Cláudio teve lá algumas vezes, né? Em Unifor Plástica, né? E outras exposições, estava sempre por lá. E todas as exposições. Massa do Cláudio, você ia para uma exposição. Era certeza você encontrar o Cláudio César. Ele prestigiava, né? E aí, até outro dia eu estava um artista do Ceará, aqui do Ceará, a gente colocou, vai prestigiar. Aí ele fez até o questionamento, prestigiar é imprimir prestígio. Você tem prestígio para imprimir com a sua presença? O Cláudio tinha prestígio. Porque uma exposição em que o Cláudio César estava, você via que era uma boa exposição. Pelo menos ele tinha um crivo, um olhar artístico de curadoria fantástico, né? E ele acarinhava a gente com a presença, né? Ele prestigiava no sentido de valorizar o trabalho do artista que está ali se expondo, porque é difícil, né? Você fazer uma exposição, se colocar para a crítica, e ele sempre estava. Não faltava exposição da galera, dos amigos, muito massa. Mas isso que era mais difícil para ele, realmente, essa parte da crítica, né? Da crítica. Ele era crítico, mas lidar com era ácido, também, né? Ele botava. Mas é isso aí. Você tem que ser verdadeiro. O trabalho que é bom. E eu sempre dizia, se o Cláudio César disser que teu trabalho é bom, não é que às vezes a pessoa não entende. Ele está fazendo uma crítica construtiva realmente de algo que ele acha. E outra coisa. O cara tem uma produção imensa. O artista tem uma produção imensa. Vai sair coisa boa, vai sair coisa que não é tão boa. Né? A gente sabe disso. Né? Em um percurso da nossa jornada artística, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é fraca, que não ficou tão legal. É como um disco. Você tem, como quando tinha disco, né? Você tinha um disco. Ele tinha muito LP. Ele gostava muito de coisas
antigas. Aí você tem 2 faixas boas, o resto ali é para complementar. Né? Então é isso. E aí Mas ele mesmo, quando ele estava criando, ele tinha, às vezes, uma certa dificuldade às vezes, de parar, de saber a hora de parar. Aí, às vezes, ele, poxa, eu estraguei o trabalho, porque ele detalhou muito, ou não sei o quê, eu devia ter parado naquela hora ou não. Então, isso, às vezes, faz parte, é o processo. O próprio artista, né? É um tem processo. essa dificuldade. E, agora sim, a obra que o Cláudio César dizia, cara, ficou massa, tá bom esse trabalho, tenho certeza que é um trabalho bom que daqui a pouco alguém adquirir ou ia para a galeria. Se ele dissesse, rapaz, melhor tu fazer de novo, não presta para nada. Fizesse mesmo, porque realmente não estava prestando, não. E isso é legal, né? A gente, que é artista, tem que estar aberto, né, a escutar. E ele ouvia também, né? Ele teve uma parceria muito grande com a Emília Porto, né? Emília Sorro, né? É espetacular. Beijo, Emília. Né? E aí, e ele escutava muito, né? Ele escutava muito a quem ele confiava, né? Que ele não era todo mundo que podia dar pitaco no trabalho dele, mas a galera, o Vando, né, e tal, estava sempre por ali, Acho que né? foi como quando começou mesmo. Isso. O Sorro, o Vando, o Mano, o Wilton, acho. Uma Marcos galera Jussier, ali, né? Marcos Jussier, uma galera ali que fez a trajetória da arte do Ceará daquele tempo para cá, né? E a exposição fabricando elefantes todos os dias. Cara, e eu que sou doido por elefante, esse título ficou massa, ficou muito massa, né? E a exposição, ela tanto tem pinturas quanto esculturas, desenhos. Né? Ela retrata bem toda a trajetória dele. A gente tentou, a Andréa, né, com muita maestria, ela conseguiu fazer esse resumo, porque não é fácil. Difícil. Muita coisa, né? Que narra essa trajetória dele do começo até... ele ir para outro plano, né? Até ele ir para outro plano. E o Cláudio está fazendo arte, eu não tenho nem dúvida. Né? A arte e arteiro, ele está fazendo arte. Ele gostava disso, assim, que a arte dele ela é muito desperta a curiosidade, ele gosta de causar, né? E ele queria que a arte dele não morresse. Né? E é por isso que a gente está aqui fazendo trabalho no Instituto e dando continuidade a esse sonho dele, que não deixa de ser um sonho e uma forma de eu estar dando sentido, né? E como é que fala? Dando continuidade à minha própria vida, né? Com certeza. Massa demais. Vamos ver os trabalhos do Cláudio. Cara, é formidável. Olha que coisa linda. Eu ia até te falar da trajetória dele, que eu esqueci, né, um pouco. Pronto. Sabia que ele foi até artista de circo. Foi artista de circo? Artista de circo. Inclusive tem circo. Ele gosta de botar carrossel, parque. Ele tocava vários instrumentos, viu? Era compositor. Vários. Compositor, tem banda de forró que tem música dele. Para o cara fazer música de forró é muito massa, né? Tem um cara faz esculturas, né, incríveis, faz essas pinturas incríveis e escreve música para o forró. E ele massa demais, muito né? Bem. Ele fez música para o Laitinho Brega. Poxa vida, que incrível. Tem uma música linda que eu encontrei agora há pouco que eu vou inédita. logo inédita que vamos ver aí. É voltado pro tu tem esse olhar. Não é totalmente diferente do que ele tinha feito. Não é para esse lado engraçado, não. É uma música bem impactante mesmo. Poxa muito linda Poxa a letra. Vida. Que massa. E aí ele foi radialista. Eu lembro muito, eu pequena, ele radialista. Radialista. Vozeirão, né? Vozeirão. Muito massa. Ou seja, a inquietude plena mesmo, né? Ele deixou de ser advogado porque ele desenhava na capa dos processos, mas não era isso, né? Eu tô dizendo, ele não conseguia se concentrar, ficava com raiva e começava a desenhar. Legal demais. E até na igreja uma vez, eu não sei se é pecado igreja, eu falar isso, mas... Não, de forma alguma. Estava desenhando no livrinho. Estava desenhando, mas ele disse, mas é assim que eu consigo me conectar com Deus. Né? Com o divino, né? Me concentrar, massa, entendeu? E eu entendo ele, que eu sou um pouco assim, a me mexer aqui várias vezes. Ó. E essa questão da crítica, né? O cara desenhar
No livro da igreja, deve ser... Tem esse livrinho, tu achou no meio lá, esse livrinho acredita que eu da não achei? igreja desenhado? Muito massa. E essa questão do circo, o circo, ela tem muita cor no circo, né? A gente está vendo ali ao final, tem muita carrossel, né? Tem muita cor no circo. E o circo tem um lado engraçado, tem um lado alegre, que está ali com o espetáculo para a galera, e tem o bastidor do circo. Ele né? gostava de palhaço. Ele gostava muito, eu acho, dos bastidores. Muito. Massa, do que é, de Disso, mostrar o que está acontecendo, que ninguém eu está acho que essa sabendo. coisa Né? também da liberdade, né, do ser artista, que uma hora está num lugar, outra hora... Eu acho que, de certa forma, despertava... A permissão poética que a gente tem, que o artista tem, de fazer o que bem entender, né? Isso. É, muito massa. E aí o cara pega e coloca uma galinha no começo do trabalho, numa proporção gigante, com um pirata em cima. Né? Esse quadro genial, aí, cara. Esse quadro, Marcos, é do começo, é um dos primeiros. 92. Mas né? ainda é retratando o Rio de Janeiro. Ali, ó. O exatamente. Corcovado. Não, o Pão de Açúcar. E o Rio de Janeiro numa visão, num olhar lúdico. Ó, sempre com elemento aqui, o violinista. Isso. Aí tem piano, tem... Poxa vida, a cidade pulsando, né? E uma cidade que ele mostra, está ali circo, ele mostra uma cidade com arte, né? E tem Pronto, e tem a permissão poética, que eu achei essa galinha incrível aqui, né? Que é a permissão do artista. O artista, ele tem a permissão de fazer o que bem entender. De colocar a liberdade poética, a liberdade artística. Até outro dia eu estava com o Luiz Otávio, ele disse, mas o cara cantou errado. Eu disse, cantou errado não, cantou certo. É porque na música ele tem a liberdade de mudar um pouco a palavra para poder fazer a rima, para poder fazer a poesia. Então, aí o artista tem. E aí essa irreverência está no trabalho do Cláudio, né? Absurdamente irreverente, né? Gostava dos detalhes, né? Gostava. Muito incrível, cara. Muito lindo, muito lindo. Vamos para frente, mostrar mais Cláudio César. Olha que coisa incrível. Eu lembro, desde pequena, eu sempre vi meu pai como artista, porque ele fazia arte com a comida, aí eu também brincava, assim. Legal. Ele participava muito dos meus trabalhos do colégio. Eu ganhava, só tirava 10. Hoje em dia estão tudo descobrindo aqui. Porque era, né? Porque eram as maquetes da cor mais linda. Pai fantástico. Ele fazia questão de fazer, o pai. Massa. Me ajuda, me acode aqui, né? Olha aqui que coisa maravilhosa. Aqui é bem no começo mesmo. Acho que não tem nem... Tá com a data aí? Não? Eu não sei se está datado. Ele às vezes datava, às vezes não datava, né? Eu acho, apesar de não achar muito parecido, que sou eu ali. Novinha, né, bebê? Bem novinha, né? Massa. Eu creio que esse trabalho seja do início, realmente. Porque... Aqui já quando ele se separou da mamãe, ele teve uns quadros assim que ele retrata muito essa parte da separação. Do conflito, né? Do conflito, dos ciúmes. Entendi. Entendeu? Ali tem escrito silêncio, tem escrito solidão, né? Tem escrito e então, com as reticências. Não é bom ler tudo, não. Deixar para a galera ver lá na Unifor. Mas você olha para um trabalho desse, dá para passar horas olhando para o trabalho e descobrindo, porque a cada olhar a gente descobre uma coisa nova, né? Porque além da questão das cores, né? Ele usava as cores com muita maestria e com muita força. Tem todo um contexto de contação de história, de um momento, de um recorte da vida que ele vai falando. Por exemplo, aí foi a questão autobiográfica, né, da separação, né, e aí tem a filha ali e tal. E ele tem a estética, que é espetacular, né, irreverente, criativa, e tem o que ele conta da própria vida e do que está acontecendo. Trabalho lindo, cara. E deve ser mesmo, porque as cores remetem um pouco àquela... Ainda está na paleta lá do Rio de Janeiro. Né? Lindo demais, lindo demais. Vamos para frente? Fantástico. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que força, esse é o né? Ato Jurídico, o nome desse quadro, se eu não me engano. De Ato 2016. 2016, Já foi
Já é mais próximo, recente. né? Ele faleceu em 2018. Faleceu em 18, né? Então, aí foi 2 anos antes e tem a mesma força dos trabalhos lá de 92, só que ele começou a construir um repertório falando dessa questão jurídica, né? E ele trata com mais abstração, né? Deu uma Sim. abstraída, né? Ele sempre gostou, na realidade, de fazer, né, essa parte abstrata e tal. Só que o mercado também tinha muito isso. Ele, pelo menos era o que eu percebi, me falou já. Às vezes você também tem que se adequar muito ao mercado local. O que é que as pessoas aceitam mais, o que é que elas gostam. Só que como ele estava começando a ganhar o mundo, né? Isso às vezes eu fico até triste, porque foi um pouco antes da partida dele, ele estava começando a ganhar o mundo e as pessoas fora daqui não estou dizendo que não davam valor, mas eu acho que não davam o valor que ele realmente merecia. Isso. Elas começaram a enxergar e realmente a dar valor ao que ele fazia, o que ele gostava de fazer, genuíno, o trabalho né? dele, não o que ele tinha que fazer para agradar aqui o mercado, entendeu? Isso. Esse é um desafio grande. Esse é um né? desafio, porque tem que ficar ali, a pessoa precisa pagar as contas, precisa isso, boleto precisa chega, aquilo, né? E ele vivia de arte, né? E ele vivia de arte, né? ele só vivia de arte. E aí ele, inclusive, falava que quando apertava, né, os boletos, aí ele recorria aos santos. Aí era quando ele fazia o São Francisco, porque disse que nessas horas ajudava também. E são trabalhos que são, de certa forma, mais fáceis de serem vendidos, principalmente aqui no Ceará. Isso. Que a galera tem uma relação com a igreja, tem uma relação com São Francisco, com Canidé e tal. Então, e não tem muita abertura ainda. Tem, mas não tanto para a arte contemporânea, né? Para abstração e tal. A galera de fora. Mas já lá de fora, a galera Europa, de fora, Europa, Estados Unidos, Nova York, o olhar é para isso aí. Também, São Paulo, vai, exatamente. Né? Já muda. Já muda o olhar, né? Então, aqui, a gente... Até eu estava conversando com o Cardoso lá na Craft sobre isso, falando... A gente discutindo o porquê do cearense gostar tanto do figurativo, né? Gostar tanto da imagem, gostar do Santos e tal. Talvez tenha um repertório folclórico da gente mesmo, né? Que vem de criança e a gente está mais apegado à questão da imagem, da forma, do que da abstração. Isso. Né? E ainda tem várias barreiras que eu acho que a gente tem que quebrar aqui. Às vezes as pessoas confundem arte, artesanato, que for, não desmerecendo, cada um tem seu público, valor, seu valor e seu mercado, mas às vezes querem unificar o que não... Isso. Falta de estudo, né? Falta de conhecimento, e aí, tanto o hashtag arte tem esse papel, o Arte por Artista tem esse papel, o Instituto Cláudio César né? Tem essa missão. Está só começando. Está só começando. De formação, né, Renata? De formação. E a gente tem grandes projetos, viu? Massa. Grandes projetos aí, que era um dos sonhos do meu pai, de estar formando jovens a conhecerem e se se na arte. Que massa, cara. Não posso falar muitos detalhes ainda, mas é um spoiler, né? E a questão do Instituto Cláudio César, pela educação, as próximas gerações, já tem muita gente já que está começando... tem gente que assiste o hashtag arte hoje que não tinha contato nenhum com a arte. E aí começa-se com as artes visuais, né? Começa a se familiarizar e achar possível ter uma obra de arte, né? Porque tem obras de arte de todo valor, tem obras de arte mais acessíveis, tem obras de arte milionárias, né? E todo mundo tem condição de ter uma obra de arte em casa, né? E essa formação é necessária. Tem gente que não enxerga o valor, como tem gente que sabe por quê, porque independente se você enxerga ou não, ela existe. Exatamente. Ela, né, o valor está ali. Está né? ali. E é patrimônio, né? Eu costumo dizer que arte é patrimônio, né? E arte a gente é patrimônio. tem que reconhecer, porque não é fácil. Se chegou até... É um patrimônio que eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e ele me perguntou, a arte, como essa questão da arte única, eu digo que toda obra de arte ela é única. Então, esse trabalho do Cláudio César, quem levar ele para casa... Eu acho que eu não sei como é que está a questão do inventário, mas quem tiver um trabalho desse em casa, ninguém mais vai ter um trabalho igual a esse. É único. E aí o valor da arte é por isso, é genuíno, né? Isso. Então aí são momentos da vida do artista que
demorou 6 meses, 1 ano ou vários anos para produzir uma obra, e é um trabalho único, né? Vai ter um trabalho único e genuíno. Então, aí tem que se demonstrar para as pessoas que a importância de se ter artes visuais em casa, né? Isso. Bora para frente? Bora. Que trabalho lindo. Olha que incrível, cara. 2007. 2007. E aí a gente fez 94, 2016, e aí nós estamos aí mais ou menos no meio, né, do processo. Que trabalho lindo, hein? E é um trabalho irônico, né? Tem ironia, né? Tem certo sarcasmo, humor, né? Muito, só o que tem. Também tem um pouco do nu, né? Exatamente. Tinha uma questão com... Mas o nu que o Cláudio César colocava era um nu engraçado, muitas vezes, né? Com uma certa ironia, com certo sarcasmo, mas também né? tem o nu... O erótico, né? O erótico. O erótico, inclusive, eu ainda tenho a intenção de fazer uma exposição só para maiores de 18 anos. Legal. Que a gente tem algumas esculturas, tem Entendi. alguns quadros bem... Que faz parte. Picantes. Que faz parte. Eu creio que até existe um papo, né, nas artes visuais, a gente participa de alguns grupos e tal, e aí tem essa. Pode-se mostrar tudo? Para mim, né, com todo respeito a quem pensa diferente, eu acho que você pode mostrar tudo, contanto que você especifique a faixa etária. Porque quem anda com seus filhos em exposições é como quem vai assistir um filme. O próprio artista que faz arte erótica, que a arte erótica e o erótico faz parte da vida, ele tem que dizer para o filho, meu filho, minha filha, é até 16 anos, é até 18 anos, não é para você ainda. Né? Então, da mesma forma, as artes visuais. Você coloca no museu e diz lá fora, aqui nós temos obras de arte para maiores de 16 ou para maiores de 18. Tem que Tranquilo, tem que respeitar, respeitar, para não haver a surpresa, né? Isso. Porque a polêmica, polêmica, pode, não pode. Cara, não causa surpresa. Você dizendo, informando, a melhor coisa do mundo é a informação. Né? Aqui é a arte erótica do Cláudio César, são nus artísticos e tal. Vai quem tem maior, quem quer ver, e quem tem mais de 18 anos. Né? E aí, Mas eu acho legal isso, porque ele navega em todas as esferas, vai do... Né? Do infantil... Não tem limitação. Pronto. Do infantil... Como é que o cara que faz arte erótica faz livros infantis ou desenhos infantis? Cara, o cara que faz a arte infantil, ele tem filhos. Então, ele teve um momento, pelo menos momento de erotismo na vida dele. Então, essa questão da sexualidade, do erótico, isso é uma coisa da vida. Sim. E os artistas, ninguém melhor do que os artistas para mostrar isso de forma poética, né? É uma coisa linda. Viu? E aqui ele sempre retrata ele novinho, com a mãe, carregando ele. Aí ali, ele sempre, nos quadros dele, tem muito a presença do Pequeno Príncipe. Que massa. E ali o Pequeno Príncipe, que massa. Tá ali. Tem, inclusive no Fabricando Elefantes. E é o Pequeno Príncipe no balão, né? Ali na parte de baixo do balão, ao lado de Jesus Cristo na cruz. Isso. E aí você pode dar um estudo, né? Você pega um Cláudio César desse, um trabalho do Cláudio César, se você colocar numa escola de artes visuais, dá para fazer dissertação. Dá. Né? Só de estudo, o legal é que de você um trabalho. Vê, e depois, se você retornar na exposição, você já vai ter um outro olhar, já vê outros detalhes que você não percebeu antes. E o bacana é isso. Um dia desses, o quadro Fabricando Elefantes, eu vim descobrir um detalhe que eu não tinha reparado. Pronto. Tem então, sempre uma novidade para mostrar. Uma novidade, até pela riqueza de informações que ele traz no trabalho. Né? É genial. E por falar em genial, nós temos aí, para mostrar para a galera de casa, para quem não conhece, o Cláudio César, né? Essa figura incrível, marcante, né? Um artista espetacular, cara. Eu sou suspeito porque eu gostava muito e gosto muito, né? Da figura, da presença dele, um cara de coração imenso e um artista sem igual. Eu sou mais suspeita, então. Também, né? Vamos lá mostrar o Cláudio para a galera de casa. Olha aí. Cláudio César aqui, ó. Figura Cicariba. Quem fez esse vídeo fui eu. Fiquei massa. Sequestrado aqui, ó. O nome da obra, A Queda. Grande artista Cláudio César fazendo uma performance aqui no Salão de Abril. Sequestrado.
Incapacidade, o nome da performance. E esse salão foi massa. Curador Júlio Silveira. Aí, ó, olha aí. Ai, você Segunda mostra queda. aí. Tinha levado a queda. Também. Aí, ó. Salão de Abril sequestrado. Cláudio César e Júlio Silveira aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Eu sem barba aí. Cara dele, né, cara? Isso aí. Essa alegria. É. Massa, massa demais. Foi no mesmo salão aí. Eu que fiz essa filmagem, eu que tava com o celular, diz, Marquinhos, filma aqui. Isso aí, esse último vídeo, eu entrei com ele porque o salão de abril sequestrado foi uma situação que, ou não teve o salão de abril, eu não recordo, mas teve uma situação que foi feita ali na Antônio Salles, e aí a gente teve essa parada da bicicleta lá e tal, aí a gente entrou, tinha uma exposição interna, né? Tava lá fora e tinha uma exposição interna. Quando a gente entrou, tinha essas roupas lá, que era uma parada meio afro e tal, aí ele pediu permissão para a moça que tinha feito lá, disse, posso vestir? Pode. Aí ele vestiu e disse, Marquinhos, me filma aqui, que eu quero... Aí ele fez como se fosse o Papa, né? E uma figura impressionante, né? Arte ambulante, né? Era arte ambulante, né? Arte ambulante. Com Lindo, certeza. incrível, incrível. Renata, e os projetos, como é que estão? Os projetos do Instituto Cláudio César. Estão aí em andamento, Que é que tem, né? além, temos a exposição na Unifor, né? Fica quanto tempo? Uns 3 meses? Uns 3 meses por aí. Massa. Vai ficar uns 3 meses e a gente também vai fazer outras exposições. Durante esses 3 meses vai ter o lançamento de um livro, né? Mostrando um pouco do trabalho dele. O livro catálogo. O catálogo, mostrando a trajetória, textos, né? trazendo Massa. músicas, Poxa. quadros. Não é ainda como é que fala mesmo? Raisonné? Acho que não estou lembrando do nome, não. É isso aí mesmo. Raisonné. O resumo da vida não, dele, até porque né? vai demorar bastante Entendi. para a gente conseguir. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa e o sonho dele também era que a gente conseguisse todas as obras dele, conseguir saber onde elas estão. Eita, e colocar que desafio, tudo num livro. Que desafio. Só isso, né? Queria nada, né? Mas produziu demais ele, demais. Produziu muito, né? Intensidade incrível. Então, o Instituto Cláudio César está só começando. Está só começando. Depois dessa exposição, que está incrível na Unifor, eu estou super empolgada, né? Porque eu vou dizer, não é um processo fácil, não foi fácil para mim. A forma como eu perdi o meu pai e como eu estava tendo que lidar com essas obras, parecia, na realidade, assim, um peso antes. Entendi. Mas sempre eu tive o apoio das meninas que estavam ali acreditando e me mostrando o real propósito e lembrando do desejo do meu pai. Só que até então, eu acho que por forma de proteção, eu deixei de lado. Natural, né? Natural, E foi chegando perto da... Porque, assim, essa exposição já fazia um certo tempo que a gente estava idealizando. Né? Só que teve Covid, teve muita coisa que atrapalhou e outras questões também, mas tudo acontece no seu momento, tempo e no seu momento, e eu acredito que é o momento. Com certeza. Tá? Estamos no momento. Só que também eu tive que respeitar o meu momento. O seu time, o né? meu teu time. Tempo, né? As meninas tiveram muita sabedoria, paciência. Estão tendo, né? É um processo. Eu não sou fácil também. Filha do Cláudio César. Mas não poderia ser diferente. Mas, assim, é todo um processo que elas foram vendo até quando, não, posso ir aqui ou não e tal. E foi chegando, Marcos, perto da exposição, eu estava preocupada, porque
tu tá sentindo o teu pai? E eu, gente, e agora como é que pode? É o meu pai e isso, aquilo, outro, por causa dessa proteção. Entendi. E aí ele foi aparecendo de uma forma. Massa, foi se chegando. E ele vem aparecendo cada dia mais. E é isso que eu quero também. Massa. Além de todo o projeto em si, não só resgatar, trazer ele de uma forma para ele reviver na minha vida e assim... Ou seja, uma transformação, né? Uma transformação. É uma transformação. E agora, como você perguntou, eu estou realmente... Foi para interessada, cima, estou para cima, é só o começo, a gente já tem vários projetos e o Instituto... isso é como uma obra, né? Isso é como uma obra pintada pelo Cláudio, que aí a obra continua, né? A obra foi sendo pintada, foi sendo produzida durante a vida, e aí está tendo essa continuidade poética, né? E tem muito a produzir e muito a dar para o Brasil, para o Ceará e para o planeta, né? Isso. Massa demais. Renata, muitíssimo obrigado. E a obra certo? principal dele, você sabe qual é, né? Qual é a obra principal dele? Não sabe? Tô brincando. Renata Guimarães. E ele sempre disse isso. Né? Tem um vídeo lá na Unifor, na exposição, ele falando disso. Ele falando assim, a minha obra-prima. E para nós que somos pais, né? Meus filhos, Luiz Otávio e Letícia e Luiz Otávio são minhas obras-primas, óbvio, né? Porque tudo que a gente faz, que nós somos artistas, é pensando, no final das contas, no amor. E não existe amor maior do que o amor pelos filhos, né? E com certeza o Claudinho está muito feliz para a gente estar batendo esse papo e pelo Instituto Cláudio César, que vai certamente levar a obra dele no Ceará, Brasil e ajudar todo muita mundo. gente, que esse é o nosso maior intuito, a se encontrar. Pela arte. E mostrar o poder da transformação da arte. Pela arte, maravilha. #arte com Renata Guimarães. #arte. Viva a vida, viva a arte. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara, obrigada. Massa demais. Que coisa linda. E parabéns para vocês.